bom dia, Stephanie. Saiu da reunião. Bom dia, Rafael. Bom dia, Wexley. De boa. Fala, professor. Bom dia, Rian. Bom dia, Kemily. Bom dia. Bom dia, Caetano. Sextou, professor, sextou. Bom dia a todos, bom dia. Mais uma sexta-feira, mais uma semana aí terminando. Estamos aqui, começando mais uma aula. Espero que todos estejam bem. E vamos que vamos. Galera, olha só. Vamos direto lá para a página 382, tá? Por favor. O Sistema Socialista na Europa Oriental. Vamos lá, página 382, por favor, tá? Vamos lá. Bom dia mais uma vez para quem está entrando. Bom dia para todos que estão chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Vou aguardar aí mais 1 ou 2 minutos para vocês irem se organizando. Mas aí não esqueçam, página 382, tá bom, pessoal? Galera, lembrando aqui, também isso é importante, vocês já devem ter ouvido isso de outros professores aí, mas eu não sei também se ainda está disponível na plataforma. Bom dia, Anthony. E tem uma pesquisa lá para os responsáveis de vocês responderem sobre a questão do retorno aí às aulas, tá? Então, assim, é muito importante que o responsável de vocês responda essa pesquisa, esse questionário. A escola precisa muito saber a opinião do responsável de vocês aí, tá? Sobre essa questão do retorno. Então, assim, independente do se vai voltar, se não vai, independente de qualquer coisa, a escola quer muito saber o que vocês acham, que no caso, o responsável de vocês, né? O que eles acham sobre isso tudo aí. Então, mais uma vez, eu estou pedindo aqui, né? Para que o responsável de vocês não deixe de responder esse questionário que está lá na plataforma, tá bom? Então, quem puder aí, avise, tá? De repente já tem até aqui na turma de vocês, os responsáveis já responderam, mas aquele que por um acaso não respondeu, rapidinho, vai lá, só responder o questionário e é isso, tá bom? Então, avisa aí, tá? Mostra lá, o responsável, papai, mamãe, tia, avô, responsável de vocês aí para responder o questionário. Tá bom, galera? Então, só lembrando para vocês aí, mais uma vez. Beleza? Tem pouca gente na sala hoje, hein? Até agora estou vendo aí poucas pessoas. A galera tá chegando, De repente o pessoal tava no recreio ainda, né? Pois é. Vou esperar só mais um minutinho para ver se entra mais gente aí. E aí já podemos começar. Lembrando, quem está entrando agora, página 382, por favor. Tá bom? Bom dia, meu filho. Seja bem-vindo. Página 382, Europa Oriental. Vamos começar hoje a trabalhar com Europa Oriental. Como eu tô, Iago? Pô, tô bem, cara. Tô bem. Vamos levando, tô bem. Podia estar melhor, né? Se a gente tivesse aí, tendo as nossas aulas, né? Todo mundo junto. Né? Mas vamos que vamos levar, vamos dar, tentando aproveitar. Muito importante, né? A gente tem que tentar aproveitar isso aqui, eu sempre digo, cara.
Isso aqui é aula mesmo, eu sei que é um tempo relativamente curto, mas se a gente conseguir aí trabalhar juntinho, levando a sério, pô, dá para aproveitar bem as aulas, só que a gente precisa, no caso, professor na escola, mas eu principalmente, preciso muito da ajuda de vocês, do retorno de vocês, que vocês sempre coloquem as dúvidas de vocês. Às vezes eu vejo vocês, a maioria de vocês, muito calado, assim, não perguntam, não falam. Eu sei que até para todo mundo participar, se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo, é complicado mesmo, eu sei das dificuldades. Mas a gente tem que estar tentando aproveitar isso aqui. Eu já falei isso para vocês, mas não custa nada estar repetindo. Então, eu estou à disposição de vocês nessa aula, 1 hora que a gente tem aí de aula. Vocês perguntem, aquele negócio, sempre digo. O que não der para responder hoje, bom dia, Letícia, seja bem-vindo. O que não der para responder hoje, vocês, na próxima aula, vocês perguntem, mas é muito importante mesmo, que todos vocês participem na medida do possível aí, tá? Isso, e um ajudando o outro, exatamente, Thiago. Vocês aí têm facilidade de se comunicar, e vocês fazem parte de grupos entre vocês, então, qualquer dúvida que o colega, de repente, tem, aqueles colegas talvez que estejam tendo dificuldade aí de participar da plataforma, então, assim, vocês têm que ajudar esses colegas também, tá? Então, é muito bom a gente estar nesse momento aí, de tudo novo, né, de muita dificuldade, aí a gente está se ajudando e o professor está aqui, tá? O professor de vocês está aqui à disposição, o que vocês tiverem de dúvida, dificuldade, dentro do que a gente possa fazer, a gente vai tentar estar sempre ajudando vocês, tá bom? E outras coisas também que, de repente, fujam aí da minha disciplina, os coordenadores estão sempre aí, né, junto com a gente, a tia Beth, a tia Lutinha, o Gilbert, então, assim, estão próximos de vocês aí, então, qualquer dúvida também, dificuldade, vocês fiquem à vontade, mas na minha aula, o que eu puder fazer por vocês, tá bom? Eu vou estar sempre ajudando e estando à disposição de vocês aí, tá bom, galera? Não deixem dúvidas passar, perguntem, a gente tem que tentar aproveitar isso tudo aí. Isso aí, ó, tamo junto. Vamos lá, galera, vamos começar então? Vamos começar hoje a falar da Europa Oriental. A gente viu até agora a parte ocidental, certo? Que é aquela parte com predomínio de países capitalistas. Claro que hoje, até a parte oriental, você tem ali os países também adotando o capitalismo como sistema político e econômico, tá? Mas a gente vai estudar um pouco da Europa Oriental, entendendo o que aconteceu com essa região no passado, porque a divisão ocidental-oriental ela está muito baseada em questões históricas. E, assim, dentro dessa Europa Oriental, nós temos aí, sempre tivemos, né, no passado, mas agora nem tanto, né, a antiga União Soviética como uma liderança, agora é a Rússia, né, enfim. Então, a gente tem que começar a entender, mas, professor, historicamente, qual é a diferença entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental? Historicamente, é que a Europa Ocidental tinha o predomínio dos países capitalistas e a Europa Oriental tinha o predomínio dos países socialistas. Hoje, você até usa ainda o termo da Europa Ocidental e Europa Oriental, mas, foi o que eu acabei de falar aqui, não existe mais essa divisão política. Tá? Você hoje tem praticamente todos os países aí da Europa, sendo aqueles que se localizam na Europa Ocidental ou na Europa Oriental, adotando o capitalismo como sistema político e econômico. Agora, a gente tem que entender como que houve essa divisão, por que aconteceu essa divisão, e por que aquela área que adotava o socialismo deixou de adotar. Então, assim, não tem muito mistério logo nesse início, não. Quem tem que entender é o seguinte, tudo vai, assim, como eu falei, a Rússia, ela sempre foi uma referência nessa área aí. E a Rússia, ela era até o início, a primeira década aí, né, início da primeira década do século XX, era um império. Era um império até, assim, militarmente, o Império Russo sempre foi muito, muito respeitado. A Rússia sempre teve, né, essa questão
essas questões voltadas para a área militar, os governos sempre levaram isso muito, muito a sério, fortalecer o país do ponto de vista militar. E assim, mesmo sendo um país muito poderoso do ponto de vista militar, a população, de uma forma geral, vivia com muita dificuldade, tá? Vivia com muita dificuldade. Os imperadores, os chamados czar, né, o período dos czares, eles fortaleciam essa parte, davam muita ênfase a essa parte militar, mas as questões relacionadas ao bem-estar da população como um todo eram deixadas de lado. E isso, ao longo das décadas, foi gerando, né, uma insatisfação muito grande por boa parte da população russa. Tanto que, antes já da segunda década aí do século XX, né, 1916, 17, nós já começamos a ter aí, antes disso, né, 15, 14, já havia toda aquela insatisfação da população com a situação do Império Russo, e a partir de 16 você teve aí um aquecimento que culminou, né, com a questão aí da Revolução Russa. E essa revolução, ela vai ser baseada, né, em ideias de pensadores como Karl Marx, né, o Lenin liderando essa questão também dessa revolução. E o que vai acontecer? A revolução, ela vai ter como base a participação da população nas decisões políticas, ou seja, a população russa, ela vai passar a participar e vai passar a ter, assim, os seus direitos atendidos. Então, a ideia da revolução é transformar o país, fazer com que o país continue sendo, né, aquela potência militar. Isso não foi deixado de lado nunca, tá? Que a Revolução Russa, ela vai fazer com que o país pare de investir no setor militar, não, de jeito nenhum. Só que parte do investimento que era voltado somente para o fortalecimento, né, do setor militar vai começar a ser colocada aí à disposição da população russa no ponto de vista, no sentido de proporcionar a eles uma qualidade de vida interessante, né? E assim, a Rússia, ela sofreu, mas ao mesmo tempo saiu muito fortalecida, né? Porque a Revolução Russa, ela acabou culminando aí com a Primeira Guerra Mundial, e a Rússia sofreu nessa Primeira Guerra Mundial, vai sofrer na Segunda também, pelo fato da Alemanha estar tentando, né, invadir o seu território, conquistar áreas que pertenciam à Rússia, mas ela sai vencedora da Segunda Guerra Mundial, junto com os Estados Unidos. Isso aí vai fortalecer muito, né, a Rússia lá no continente europeu. Há quem diga, inclusive, né, que se não fosse a Rússia na Europa, talvez os aliados, vamos dizer assim, tivessem tido muito mais dificuldade, né, para conseguir deter o Império Alemão. Então, os russos tiveram uma participação aí fundamental nesse processo. Então, os três países que saíram mais fortalecidos, no caso aí, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia, foram realmente aqueles que tiveram um peso maior nesse processo aí de vitória contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação nesse início? Estou indo muito rápido, fiquem à vontade. Se alguém quiser se colocar, tá? Alguém? Nada não, pode prosseguir. Rian, tá tão baixinho, não sei se é você ou se é o meu áudio aqui que tá baixo. Nada não, pode prosseguir. Eu falei longe do microfone, desculpa. Agora melhorou, aumentei aqui o meu volume aqui. Tá tudo tranquilo, meu filho? Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, pode continuar. Posso continuar? Obrigado, tá? Então vamos lá, continuando então, galera. Então, como eu falei, eu tô seguindo aqui no livro, tá? Já tô me baseando aqui, já tem um roteirinho, página 384. O que vai acontecer, galera? Depois que a Segunda Guerra termina, é aquele negócio, né? Pô, tava todo mundo junto na Segunda Guerra Mundial, né?
Reino Unido, Rússia, Estados Unidos, era todo mundo colega, estava todo mundo junto ali em busca de um objetivo comum, que era vencer a Segunda Guerra Mundial, acabar com as pretensões expansionistas lá da Alemanha na Europa, no caso do Japão na Ásia, enfim. Então, Segunda Guerra Mundial terminou, beleza, todo mundo feliz, agora, e vem aquele negócio, vamos sentar, porque a Europa está na mão dessa turma aí, né? Vamos ver como é que nós vamos comandar a Europa daqui para frente. Aí você tinha, de um lado, o Reino Unido, aí você tinha, que estava, assim, compartilhando das ideias dos Estados Unidos, estavam muito alinhados, né? Reino Unido e Estados Unidos estavam bem alinhados em suas ideias, e do outro lado você tinha a Rússia, né? Que tinha pretensões completamente diferentes. Então, essa galera se reuniu para ver como que a Europa ficaria dali para frente, né? E houve essa dificuldade de chegar a um consenso. Qual seria o melhor caminho para o continente europeu? Como eu falei, a ideia dos Estados Unidos e do Reino Unido era se basear no sistema capitalista. E a Rússia tinha uma outra forma de entender que seria positivo para o desenvolvimento da região. Isso aí acabou fazendo com que houvesse um racha, uma divisão no continente europeu. E foi o que aconteceu. Aí que a gente começa a entender por que de Europa Ocidental e também o porquê de Europa Oriental. Porque a Europa Ocidental, no primeiro momento, ficou conhecida como aquela parte onde você tinha os países que se tornaram, né, aliados dos Estados Unidos, que adotaram o sistema capitalista como sistema político e econômico, e do outro lado você passou a ter quem? Você passou a ter a Rússia, que se tornaria a União Soviética, né, e os seus aliados, aqueles estados, até países mesmo, que se tornaram, que adotaram o sistema socialista ali como sistema político e econômico. Então, Letícia falou que... Mas você já voltou, né, meu anjo? Tranquilo, isso acontece. A minha aqui... Letícia, eu estou na página 385, tá, meu anjo? 385, estou falando aqui, mas fica tranquilo, tá bom? Esse negócio de internet é fogo. A minha aqui também tem dia que só pela misericórdia de Deus, meu. Hoje até, por enquanto, tá indo bem. Mas voltando aqui então, galera, então, essa divisão, ela ficou muito evidente, por quê? Porque, de um lado, você tinha um sistema político, que era o capitalista, né, que defendia lá a liberdade econômica, defendia a questão das empresas privadas, que o cidadão que tivesse lá condições, né, de, com seus próprios métodos, sua força, e conseguir prosperar, ou seja, você tinha esse sistema, né? E do outro lado você tinha um socialismo, onde os governos socialistas sempre foram marcados por um controle muito grande da economia, principalmente da economia, não só da economia, um controle político, tanto que aquela história lá na Revolução Russa, que eu tinha falado aqui, que o povo deveria participar das decisões políticas. Isso aí ficou mais na teoria, tá? Porque, na verdade, o sistema socialista era um sistema politicamente muito autoritário. Tanto que na antiga União Soviética você tinha um partido comunista, o único partido, que controlava ali com mão de ferro a política e a economia do país. E, diferente do que acontecia na Europa Ocidental, onde havia uma liberdade econômica maior, claro que o Estado, né, eu estou falando o governo participa da economia dos países, isso aí é fato. Mas no caso do sistema socialista na Europa Oriental, havia um controle da economia por parte do governo muito maior. Era uma estatização quase que completa. O que eu quero dizer com isso? A maioria das empresas, das indústrias dos países da Europa Oriental, não só da União Soviética, eram controladas pelo governo. Então, é o que a gente chama de economia planificada.
o governo controla tudo. Então, a participação de empresas privadas em países da Europa Oriental era algo assim muito irrisório. Eram pequenos comércios, algo muito pequenininho, onde assim era permitido que a população local tivesse, no geral, as grandes atividades econômicas, as grandes empresas locais eram controladas pelo Estado. Tá? E aí aquele negócio, né? Vamos lá, vamos por parte. Quando esse sistema político, né, político-econômico, socialismo, começa na Europa Oriental, no primeiro momento, a população vai abraçar a ideia. Por quê? Porque havia um sentimento muito forte, né, de nacionalismo pós-Segunda Guerra Mundial, havia o Estado controlando, né? Então havia uma propaganda muito grande que era veiculada na época aí nos meios de comunicação, rádio e tudo mais, campanhas de que a população deveria abraçar a causa, no sentido até de proteger o país de futuros problemas. Eles tinham acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial, que apesar de terem saído vitoriosos, eles sofreram muito, então havia essa história. E a ideia era fortalecer o país ainda mais no sentido de ter um exército pronto e poderoso para tentar aniquilar qualquer possibilidade de invasão ao seu território. Então, a ascensão, né, agora já estou pulando aqui, estou me adiantando, estou na página 386, onde tem lá apogeu e queda do socialismo. A ascensão soviética, ela se deve muito a isso. Como houve essa divisão, esse racha entre capitalismo e socialismo, agora, na cabeça, né, no pensamento das lideranças socialistas, havia um temor muito grande de que o socialismo fosse superado pelo capitalismo. E, nesse período, os Estados Unidos também, muito preocupado com essa questão aí de futuros conflitos, começou a investir muito na parte tecnológica voltada para o setor militar. E a União Soviética não ficou atrás. A União Soviética investiu pesado, mas muita coisa mesmo, no sentido de fortalecer as suas forças armadas. Esse período de disputa, nós já vimos isso aqui em outros momentos, acho que até no passado nós estudamos isso, né, falamos sobre isso. Esse período de disputa, né, entre capitalismo e socialismo, liderado pelos Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e a União Soviética liderando, né, o bloco socialista. Ficou conhecido como Guerra Fria, a gente já viu isso. E a principal característica, né, dessa Guerra Fria era essa disputa, essa corrida armamentista, ou seja, os Estados Unidos investindo no que havia de mais moderno no setor militar, e a União Soviética também, ou seja, um mostrando para o outro o seu poder. Tanto que esse investimento, no caso da União Soviética, ele foi tão significativo que a União Soviética, durante esse período, se tornou a maior potência nuclear do planeta, ou seja, o tamanho de investimento que o governo passou a fazer nesse setor. Tá? Então, assim, e no caso, né, esse crescimento, essa rivalidade, ela ficou bem clara com relação à questão da corrida espacial, ou seja, havia aquela disputa, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Quem vai colocar o primeiro satélite em órbita? Quem vai colocar o primeiro ser vivo no espaço? Quem vai ser o primeiro a pisar na Lua? Então, isso tudo aí e os países que acompanhavam, né, aqueles que acompanhavam o capitalismo e o socialismo, estavam acompanhando isso aí também, e tinha aquela galera que ainda não tinha se decidido. E com o sucesso que a União Soviética fez, aí, principalmente entre as décadas de 50 e 60, nessa parte aí militar, isso acabou atraindo muitos países, incentivando muitos países a adotar o sistema socialista como o seu sistema político-econômico. O que aconteceu aqui no continente americano mesmo, com alguns países, inclusive com Cuba, que até hoje, né, é um dos pouquíssimos países aí
que ainda mantém o seu sistema político e econômico com base nas ideias do socialismo. São poucos os países aí, aqui na América nós temos Cuba, na Ásia nós temos aí a Coreia do Norte, tem a China também, mas a China é um caso à parte, mas depois a gente vai voltar nisso daí. São poucos, a maioria hoje possui aí a sua economia baseada no sistema capitalista. Tá bom, gente? E foi isso. Nesse período, a União Soviética saiu muito bem, acabou atraindo muita gente que foi assim, pô, agora vou me tornar um país socialista e eu vou prosperar, meu país vai se desenvolver, meu país vai virar uma potência. Só que esse foi o erro cometido principalmente pela União Soviética. Que erro, professor? Qual foi o erro? Deu-se muita ênfase a essa questão militar. Como eu falei, no primeiro momento, depois da Segunda Guerra Mundial, a galera estava naquela efervescência, um nacionalismo muito forte. Então, como eu falei, todo mundo abraçou a causa. Só que o tempo foi passando, a tecnologia começou a evoluir no sentido de informações que começaram a ser passadas com mais rapidez, e aí começou a rolar o seguinte: a galera que vivia na Europa Oriental começou a observar que a galera que vivia na Europa Ocidental tinha um padrão de vida melhor. Aí a galera começou a questionar, pô, mas peraí, o que está acontecendo? Pô, a ideia que foi vendida para a gente que nós iríamos nos tornar uma potência, teríamos uma vida boa, uma vida confortável, só que não era isso que estava acontecendo. Enquanto a Europa Ocidental, os países da Europa Ocidental avançavam, prosperavam, a tecnologia ela era visível aí na população, tirando proveito do desenvolvimento econômico. Nos países socialistas, a coisa era o país está indo muito bem, olha aí, nós estamos avançando para o espaço, aquela coisa toda, mas e a população? A população estava passando dificuldade. E isso aí ficava mais evidente mesmo quando você observava, no caso, as duas Alemanhas. Porque a gente não pode esquecer que, durante a Guerra Fria, a Alemanha ficou dividida, tá, para a Segunda Guerra Mundial. Tinha uma parte, que era a Alemanha Ocidental, porque estava prosperando, avançando, se modernizando, e a parte oriental, que estava associada ao socialismo, essa parte não avançava. Então, havia um muro, claro, que dividia essas duas partes, mas as informações elas eram trocadas. E a galera que vivia na parte oriental começou a ver aquilo ali, começou a questionar: o que está acontecendo? Pô, essa divisão, será que foi legal para a gente? Será que está sendo positivo? Então, com o passar do tempo, aí já finalzinho da década de 60, já na década de 1970, as populações dos países socialistas, principalmente a galera que vivia lá na União Soviética, começou a questionar o socialismo. E aí é aquele negócio: mas, professor, o que aconteceu? Por que chegou a esse ponto? Eles se preocuparam muito em investir no setor militar e esqueceram do setor de bem-estar da população. Então, para vocês terem uma ideia, a situação era tão complicada que começou a faltar comida na Rússia. A gente sabe que boa parte do território russo, principalmente ali no norte, né, é uma área onde a agricultura ela é muito difícil, dificultada. Por quê? Porque você tem um clima muito frio, muito severo. Então, a prática agrícola, você olha o território russo, você vê, ele é gigantesco, mas tem uma parte ao norte onde fica quase impossível você praticar agricultura. Então, já começa por aí. É claro que você tem uma porção significativa de áreas onde você pode praticar agricultura, só que muito desse território russo estava ocioso. Por quê? Porque não havia investimento na atividade agrícola. A atividade agrícola precisava se modernizar, precisava de investimento. E o investimento estava sendo direcionado para essa parte militar. Então, a produção agrícola russa começou a ser afetada. E isso aí, começou a faltar, como eu falei, a galera quando está com fome, você se lida com um monte de coisa, mas quando você está com fome, falando assim, não é assim? Ou quando você está com fome, você fica na bronca. E assim, foi o que aconteceu. Não é? Você lida com um monte de coisa, agora faltou comida, você pira. Foi o que começou a rolar lá na Rússia. Então a galera com fome começou a ir para a rua, começou a questionar, começou a fazer pressão. E outras coisas também. Por exemplo, camarada via lá na Europa o pessoal já dirigindo seus carros confortáveis,
Pô, na Rússia, lá na União Soviética, todo mundo dirigindo uma lata velha, braba. Pô, camarada lá na Europa com televisão em casa, tudo bonitinho, e lá na União Soviética e outros países, nem televisão tinha. Você vê, num Como se país estivesse frio, regredindo. Como se estivesse num regredindo. país frio pra caramba, você não tinha energia suficiente para ter aquecimento dentro de casa. No inverno, na União Soviética, as pessoas estavam morrendo dentro das suas casas porque não tinha energia. A geração de energia no país estava precária. Então, foi uma série de fatores que começou a levar a população à insatisfação. E, a partir desse momento, o socialismo, que teve a sua força entre as décadas de 50 e 60, começou a ver que a situação estava se complicando. E foi aquele negócio, né? A partir disso, as coisas só foram piorando, porque esses setores, indústria de tecnologia de bens, no caso, televisão, automóveis, não é só a questão do conforto, isso gera dinheiro, ou seja, na Europa, muitos países estavam exportando, estavam colocando multinacionais espalhadas aí pelo mundo, montadoras de automóveis, de outros eletrônicos, e a galera da Europa Oriental ficou muito restrita àquela parte ali do continente. Então, aquele negócio. O tempo foi passando, década de 70 avançando, terminando, e com isso, nós vamos chegar à década de 80 com um sistema socialista na Europa Oriental muito enfraquecido. E aí é aquele negócio, né? Os governos começaram a tentar, no caso, algumas fórmulas mágicas para, em poucos anos, conseguir alcançar aquelas décadas de atraso geradas pela falta, né, de investimento em determinados setores. E foi o que, assim, a União Soviética tentou. A União Soviética tentou várias formas de reestruturação. Tanto que eu já estou aqui avançando, estou lá na página 390, tem duas fotos aí, né, que mostram os dois presidentes desse processo, os dois últimos presidentes desse processo de transição, né? O Mikhail Gorbachev, que foi o que tentou, né, salvar a antiga União Soviética, com medidas que ficaram famosas aí, né, com nomes bastante interessantes. Aí nós temos a perestroika, né, que seria a reestruturação da economia, a reestruturação econômica, a glasnost, que seria a abertura política, enfim, nós temos essas medidas aí que foram tentativas de o que seria a ideia é tentar fazer com que a União Soviética atraísse investimentos. A União Soviética era muito fechada, só mantinha relações com países socialistas. Só que aquele negócio, cara, na década de 80, os países mais fortes já eram capitalistas. Então, a União Soviética só tinha um caminho: se abrir para o mercado mundial para tentar atrair investimentos. Só que aquele negócio, né, cara? O país que é capitalista não queria investir no país socialista porque tinha medo do seu investimento e parar na mão do governo. Como eu falei aqui anteriormente, nos países socialistas, nós tínhamos o Estado controlando tudo. E, no caso, a dificuldade era essa. E aquele negócio, a tentativa de fazer também a abertura política, a tentativa de fazer com que a população participasse da vida política do país também era uma forma de tentar agradar a população. Só que quando a União Soviética, o governo, tentou fazer isso, cara, já era tarde. Entendeu? A coisa já estava muito complicada, a situação já estava avançando, já estava muito avançada, né? Já havia um enfraquecimento. E mesmo ainda não sendo algo decretado, a influência do capitalismo já se fazia muito presente na Europa Oriental. Não oficialmente, mas já se fazia muito presente. E isso aí foi só enfraquecendo o sistema socialista na Europa Oriental. E aquele negócio, pessoal, o marco, isso aí é muito interessante, que não foi o fim da Guerra Fria,
oficialmente, mas se tornou o símbolo do fim da Guerra Fria, que foi a queda do Muro de Berlim, né, em 1989. A Alemanha, que era dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, quando você tem lá a queda do Muro de Berlim, quando você tem a unificação, né, a unificação da Alemanha, a Alemanha se torna novamente um único país, ali já ficou bem claro, bem evidente, que era uma questão de tempo para que o socialismo deixasse assim, não deixasse de existir, mas que perdesse assim, quase que sua força total na Europa Oriental. E aqui na página 390 ainda, né, nós temos aí um mapa da desintegração da União Soviética. Nós temos a Rússia, que é hoje, né, o país, e esses outros, em cores diferentes aí, eram estados que faziam parte da Federação Russa, e com o fim, né, com o fim da Guerra Fria, com o enfraquecimento do socialismo, a adoção do capitalismo pela Rússia, esses países, esses estados, acabam se tornando países independentes aí na Europa Oriental. Tá bom, galera? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Ninguém quer falar nada? Pô, vocês têm dia que vocês estão quietos demais. Eu falo muito e vocês quietos demais, hein? Tá tudo certo, então. Tá todo mundo... Você explica tão bem Fala, que a gente presidente. fica quieto. Você explica tão bem que a gente fica quieto, entendeu? Muito obrigado. Muito obrigado. É porque você deve estar sabendo que você vai fazer prova de novo, né? E já está começando aí, né? Pois é. Tá certo. É bem por aí, né? Muito bem, gente. Então, agora falando sério, ninguém tem uma pergunta, ninguém tem nenhuma dúvida para ser tirada, tá tudo tranquilo mesmo? Opa! Calma aí, eu só queria, eu queria te fazer uma pergunta que eu perguntei à Beth, só que ela não respondeu. É sobre as notas, eu posso fazer essa pergunta? Não é sobre a matéria, é sobre a nota. A gente, no primeiro bimestre, a gente fez uma prova online, certo? Sim. Então, eu queria saber se essa nota foi anulada, porque a nota do meu primeiro bimestre não tá como a que eu recebi na online. Tá, tipo, igual a que eu fiz escrita, entende? Mas você... Ah, tá. Você está falando daquela primeira avaliação que nós fizemos na plataforma, direto? Isso. Isso aí. Olha, o que acontece, Maria Eduarda? Todas as notas, todas as atividades que vocês fizeram, elas foram consideradas. Mas o que está acontecendo? Os professores pegaram as notas e, assim, acabaram fazendo uma nota única. Até então, foi basicamente isso que aconteceu. Porque quando a gente estava, não sei se Gilbert ou Beth estão aí na plataforma, e também, qualquer dúvida, vocês podem reportar a ele. Se ela não te respondeu no primeiro momento, é porque ela deve ter tido alguma dificuldade, mas com certeza ela vai responder. Mas até onde eu sei, Maria Eduarda, naquele momento a gente não tinha muita ideia do que seria feito. Mas eu acredito, tenho certeza, que todas as notas foram aproveitadas e serão aproveitadas. Vamos supor, ela não foi aproveitada agora, mas ela pode ser aproveitada mais para frente num processo de fechamento de média final. Você está entendendo? O que tem que ficar bem claro para todos vocês é o seguinte: tudo que vocês estão fazendo de atividade, principalmente essas atividades avaliativas, elas vão ser aproveitadas. Nenhuma nota que vocês tenham a ter, elas vão ser desprezadas, que às vezes a sua dúvida é ótima, tá? Mas se de repente ela não foi aproveitada agora, mais para frente ela pode ser utilizada para o fechamento da média final, tá entendendo, meu anjo? Então, assim, não se preocupe, porque se ela não foi utilizada agora, você com certeza vai ter essa nota sendo aproveitada em algum outro momento. Não sei se eu consegui tirar a sua dúvida aí. Tirei? Então tá bom. Então, obrigado. Tá? Mas qualquer dúvida, gente, que vocês venham a ter, se de repente alguém da coordenação não responder no primeiro momento, fiquem tranquilos que eles vão responder novamente, tá? Em algum outro momento. Galera, então assim,
vamos fazer o seguinte, já que vocês não estão com dúvida, eu vou pedir para que vocês façam, então, para mim, os exercícios da página... Nós temos aí 20 minutinhos ainda. Vou dar 10 minutinhos para vocês, para pelo menos tentar fazer a página 392, tá? 10 minutinhos, página 392, tenta aí, que aí a gente corrige logo aqui na aula e fica um pouquinho para casa. Tá bom? Vamos lá, então? Página 392, 1, 2 e 3. Vambora? Qualquer dúvida, fala comigo aí que eu tô aqui. Caetano, você parecia que queria me perguntar alguma coisa, mas aí não conseguiu. Você quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, meu filho? Caetano não respondeu. Então tá bom. Eu queria perguntar sobre o negócio do socialismo que você estava falando, sobre o que estavam dando na sociedade. Mas isso é por quê? Pelo fato de eles só quererem ter dentro do seu país, dos seus países, né? Dos países socialistas. Caetano, tem como você repetir o início, porque eu não consegui ouvir direitinho, não, por gentileza, meu filho? Sobre o socialismo. É que você estava falando que o povo estava muito insatisfeito com esse negócio todo de mais para trás, né? Vamos dizer assim. Sim. Aí é por causa que eles só tinham as próprias indústrias, eles só aprovavam as indústrias que eles mesmos criavam, não tinha de fora. Não, a insatisfação que eu falei, não sei se a tua dúvida é essa, a insatisfação era com relação à população, mas não era só com a questão das indústrias, com relação à indústria. Era porque a população não estava satisfeita com o modo de vida que eles estavam tendo, que eles estavam levando. Por quê? Foi o que eu falei aqui. Eles estavam com dificuldade de conseguir alimento, eles não estavam tendo uma geração de energia suficiente, não estavam tendo uma vida confortável. Então, a insatisfação era com o modo de vida da população como um todo. O que a população estava querendo? Que houvesse um investimento maior na qualidade de vida da população, que foi aquilo defendido lá no início. Quando o socialismo começou a ser implantado com a Revolução Russa, a ideia era que o governo atendesse às necessidades da população, principalmente, que a população ela tivesse um padrão de vida igual, mas um bom padrão de vida. Mas não era isso que estava acontecendo, ou seja, você tinha um investimento direcionado somente para um setor, que eu falei aqui, da indústria militar, da indústria de base, e aquele setor que traz conforto para a população estava sendo esquecido. Você está entendendo? Então, assim, é insatisfeito, claro, e é aquele negócio. Isso aí também porque o governo russo não investiu naquelas indústrias que produzem aquilo que é necessário para o dia a dia das pessoas se tornar um dia a dia mais confortável. Então, a insatisfação era com relação à população. Se dependesse do governo, propriamente dito, não digo nem que até hoje eles estariam do mesmo modo, mas essas reformas, elas ficariam para depois. Mas foi porque a população começou a pressionar os governos, que eles tiveram que tentar mudar alguma coisa, mas foi o que eu falei, já era tarde. Quando eles tentaram fazer algumas reformas, eles já estavam muito atrás da Europa Ocidental. Não teve jeito, eles tiveram que esquecer o socialismo e adotar o capitalismo. Foi? Foi. Obrigado. Não que eu queira, não que eu queira mudar a política aqui do São Gonçalo, nada disso, mas tem como o socialismo dar certo? O comunismo dá certo? Olha, o Rian, é aquele negócio. Os países que tentaram, não vou dizer, é um negócio, não tem como dar certo? Depende, pode dar certo. Só que a história nos mostra que todos os países que tentaram não conseguiram. Tá? E aqueles que ainda mantêm o sistema, a gente pega aí, tem gente que defende aí Cuba com unhas e dentes. Que Cuba é isso, Cuba é aquilo outro. Mas a situação em Cuba também não é muito favorável. Você pode até ter lá um país onde o pessoal fala a medicina de Cuba é muito avançada,
que lá em Cuba não tem analfabetismo, isso, aquilo, outro. A gente não pode chegar a desprezar os dados sociais, se bem que os dados sociais que chegam para a gente são os dados que eles querem que chegue para a gente, porque por ser um país socialista, só chega para a população mundial as informações que eles querem. Então a gente não sabe na realidade o que acontece lá dentro. Mas assim, Cuba pode ter alguma coisa positiva, mas Cuba está longe de ser um exemplo a ser seguido. É um país que vive uma ditadura até hoje, cara. A população não participa de nada. É a mesma coisa lá na Coreia do Norte. Então, a gente não pode... Eu acho que hoje em dia isso está sendo tão colocado, né? Qualquer país que não dê ao seu cidadão, né, o direito de se expressar, o direito a voto, isso aí, na minha opinião, é a opinião do professor de geografia, tá? Eu acho isso muito errado. Então, assim, foi o que eu falei. Os países que adotaram o sistema socialista, nenhum deles pode dizer assim, o socialismo deu certo, porque tomaram rumos errados. Pode ser que, de repente, você vê, nós temos um caso, só que esse caso é um caso diferenciado, que é o caso da China. O caso da China. A China, o que ela fez? Ela adotou, ela continua politicamente socialista, a política, o país ainda é um país que é levado lá com mão de ferro, só tem um partido, que é o Partido Comunista, né? E, no caso aí, a economia se abriu. Por quê? O governo chinês, ele foi esperto. O que o governo chinês viu? A China, ela enxergou, e isso antes mesmo da Guerra Fria acabar. Por quê? Porque durante a Guerra Fria, a China e a Rússia eram parceiros. Só que a China começou a ver que se ela continuasse agarrada às ideias somente do socialismo, economicamente e politicamente, o país jamais se tornaria a potência econômica que é hoje. Então, o que a China fez? A China chegou e falou, olha só, vamos abrir a nossa economia, tá? Economicamente, o país vai se tornar capitalista, vai deixar as empresas entrarem no nosso território, vamos oferecer vantagens para as empresas de outros países, mas na política ninguém se mete. Tá? Então, a China, ela conseguiu fazer isso. Mas por quê? Porque ela mexeu na economia. Agora, aqueles países que continuam com um sistema econômico rígido, onde o Estado controla tudo, é aquela economia estatal, esses países não conseguiram. Entendeu? Então, assim, na China, mas que fique bem claro, a China, ela fez essa mudança. Tá? Ela fez essa mudança. Aí, é aquele negócio, as coisas começaram a mudar, começaram a dar certo, economicamente, e é claro que uma parcela da população começou a tirar proveito disso, tá? Mas, assim, genuinamente socialista, os exemplos que nós temos aí acabaram não dando certo, infelizmente. Então, Alex, você me perguntou, né, está me perguntando aí o que é o comunismo. O comunismo e o socialismo caminham juntos, mas o comunismo, o que é? O comunismo, ele pensa no seguinte, é uma doutrina política e econômica que se baseia o quê? Na coletividade, na igualdade, na igualdade da sociedade como um todo. Ou seja, Iago está perguntando, calma, uma pergunta de cada vez, deixa eu só responder aqui a dúvida do Alex. É aquela história, Alex, que todos devem ter as mesmas condições de vida, tá? Ou seja, uma sociedade completamente igual. Cara, isso é quase impossível, é muito difícil você ter um país onde você consiga ter esse equilíbrio total. Porque é aquele negócio, quando você pensa numa situação como essa, você acaba dificultando a possibilidade daquele cara que, por mérito, consiga ter uma vida mais confortável. Então, é muito difícil você conseguir ter uma situação como essa. E no caso aí, o Iago, o que é uma economia estatal? É uma economia onde você tem o Estado, o governo, controlando a maioria das empresas. O que é uma empresa estatal? Uma estatal é aquela empresa que pertence ao governo.
Tá? Então, assim, aqui no Brasil nós temos empresas estatais. Vou dar um exemplo, a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que, claro que hoje, ela aceita a participação do investimento privado, né? Mas a Petrobras é uma empresa que pertence ao governo brasileiro. Tá? Mas aqui nós temos empresas estatais e empresas privadas. Nos países socialistas, o que nós temos é o predomínio, ou seja, o Estado controlador. As principais, ou praticamente todas as indústrias, empresas, são estatais, são empresas que pertencem ao governo. Tá bom? Então, uma empresa estatal é uma empresa que pertence ao governo. E uma economia estatal, que a gente chama de economia planificada, é aquela economia onde o Estado controla praticamente tudo. Mas isso, nos dias de hoje, como eu falei, está praticamente assim, é raro você encontrar um país onde isso ainda aconteça. Tá? Porque não tem como. Se o país quiser se desenvolver, ele pode até ter, e deve ter, isso é importante, para fortalecer a economia do país, para a soberania do país. As estatais são importantes, sim, elas são importantes, mas o país ele também tem que ter a empresa privada, ele tem que ter o investimento que vem de fora, isso tudo é muito importante, tá bom? Mais alguma pergunta, meninos? Opa, Caetano, diga. Mas seria uma empresa estatal assim, tipo, ser maioria no país é uma coisa ruim? Porque, assim, em Cuba, a maioria eu acho que todas as empresas que alimentam são estatais, né? E por isso o país, se você for lá visitar, alguma coisa assim, vê que o país é muito atrasado. Por exemplo, algumas das tecnologias que tem aqui, eles não têm lá. Os carros deles são muito ultrapassados, essas coisas assim. E por causa disso, o país pode se tornar atrasado por uma economia que só o governo permite. O que acontece, Caetano? Desculpa, Caetano, perdão. Terminou a pergunta? Desculpa, meu filho. Terminei. O que acontece, Caetano? O problema todo de você ter em um país o predomínio de empresas do governo é que essas empresas, por exemplo, se você tiver no país uma empresa ou duas empresas que controlem o sistema de energia, esse sistema de energia, se ele não for bom, você não tem a que recorrer. Você não pode reclamar, você não pode ligar dizendo, tá faltando luz aqui em casa, aquela coisa toda. Por quê? Porque, vou ligar. Só que como você só tem uma ou duas, se os caras não quiserem oferecer um bom serviço, paciência. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, vocês não pegaram essa época. Eu sou só um pouquinho mais velho que vocês, só um pouquinho, tá? E o que acontece? Eu convivi no período onde aqui essa questão de telefonia móvel nem se pensava, mas a telefonia fixa era algo que, assim, era difícil. Telefone fixo, que hoje é algo tão banal, e tem gente até que nem tem mais em casa, porque o celular dispensa para muita gente telefone fixo, era algo que, assim, eram poucas pessoas e era caro pra caramba você ter um telefone fixo na sua casa. Entendeu? Então, assim, o problema todo é que esse investimento privado, ele faz com que você tenha concorrência. Ou seja, quando você permite que você tenha empresas privadas num determinado país, você faz com que você tenha empresa X, Y, Z. E elas vão tentar brigar para atrair o cliente. E como que isso é possível? Oferecendo um bom serviço. E quando você tem um país onde você tem muitas empresas estatais, se o governo não tiver uma capacidade de investimento no serviço oferecido, ele acaba se tornando um serviço ruim. Por isso que eu falo, o país ele tem que ter a empresa estatal. Tem, claro que tem que ter. Mas esse país ele precisa também ter a participação do capital privado, de empresas privadas. Tem que haver a concorrência, porque senão fica tudo muito complicado. Se você não tiver uma oferta de serviço, se você tiver poucas opções de serviço, ou se você só tiver uma opção, para que eu vou melhorar o serviço? É o que tem. Então, se o cara não quiser, ele vai ficar sem. Então, é o que acontecia nos países socialistas. O Brasil não era um país socialista, mas o Brasil, durante muito tempo, conviveu com assim, o pouco investimento externo. A gente tinha uma dificuldade muito grande de atrair investimento. No momento em que a nossa economia começou a atrair investimento, não vou dizer para vocês que agora está uma maravilha, tem que melhorar muito, mas posso dizer que hoje
alguns tipos de serviço são muito melhores do que era oferecido há 20, 30 anos atrás. Alguém chegando na reunião agora. Quem é Ligo? Fora do Domínio Aragão Santos. Quem é? Não, vou deixar, professor. não. Sou eu, abri errado aqui o negócio. Abri outra página. Tá. Mas é... Um dos que não... Ô, professor. Oi, ô, Ian. Um dos que ainda não melhorou foi o SUS. Isso eu tenho certeza. O que não melhorou? Foi o SUS. Esse mas aí, esse é o que a gente mas tem é certeza que não melhorou. Porque, historicamente, o nosso país é um país que... São dois setores que, infelizmente, historicamente, o nosso país ele não faz um grande investimento, que é o setor educacional. Infelizmente, nosso país ele investe muito pouco na educação de qualidade, e a parte de saúde, cara. Isso aí é infelizmente, cara. E são, assim, os setores fundamentais que você deveria estar pensando se você quiser construir uma sociedade próspera, uma sociedade que avance, um país que se desenvolva, cara. Você tinha que estar pensando nessas duas bases aí, saúde e educação. E são aqueles... Oi, Carlos Gabriel, diga. Mas isso também não pode ser tipo assim, porque hoje a gente sabe que tem muitos políticos que são donos de empresas, né? São associados, coisa toda. Será que isso também não pode ser tipo assim, eu não vou investir na saúde para que as pessoas possam procurar plano de saúde e, tipo assim, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Pode acontecer isso também? Não, tô entendendo. Rapaz, olha, se eu for falar para vocês, é porque assim, a gente, eu tenho até medo de pensar em determinadas coisas que a gente ouve, a gente lê, a gente vê o que acontece. Então, assim, na verdade, o Carlos Gabriel, existe uma série de interesses por trás da miséria das pessoas. A verdade é essa, entendeu? Então, assim, você tem pessoas, pode acreditar, infelizmente, que acabam tirando proveito do desespero, das dificuldades que outros atravessam. Então, assim, claro que o que você falou faz sentido, mas talvez não seja o único motivo, talvez não, com certeza. Existe uma série de outros fatores que acabam culminando com isso, cara, mas você pode ter certeza que essas pessoas que passam dificuldade nos hospitais aí, elas estão passando dificuldade porque tem gente que está se dando bem com a dificuldade delas. Você está entendendo? Infelizmente. E que fique bem claro, tá, pessoal? Não é uma particularidade só do Brasil, não. Galera, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu fiquei tirando as dúvidas de vocês aqui, já são 10h18 e vocês têm outra aula. Vamos fazer o seguinte. Semana que vem eu corrijo, então, esse exercício da página 392 e vocês completem fazendo a página 393. Tá bom, galera? Então, fica 392 e 393 aí para que vocês terminem. Tá bom? Galera, olha, mais uma vez, foi bom estar com vocês, tá? Eu quero deixar um abraço aí mais uma vez para que vocês tenham um bom final de semana, que vocês continuem se cuidando, tá bom, pessoal? E até a próxima sexta. Um grande abraço, um beijo para vocês e até a próxima aula, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Hector. Tchau, tchau. Tchau, Fiquem com Deus. Tchau, Hector. Vou falar Tchau. com você agora.